Olá, sétimo ano, aqui é a professora Tayana. Iremos hoje estudar o capítulo 2 sobre a expansão marítima europeia. Eu irei dividir essa aula em dois momentos. Hoje, nesse primeiro momento, a gente vai analisar o contexto histórico, né? O que se vivia na Europa, que vai impulsionar aí os navegadores europeus a ir em busca de rotas marítimas a longa distância. E nós também vamos analisar por que Portugal foi o primeiro país a dar início a esse processo. No segundo momento, a gente vai analisar as viagens marítimas da Espanha, depois Inglaterra, França e Holanda. E iremos finalizar com as consequências da expansão marítima europeia. Essas consequências, né, como irá repercutir essa expansão marítima não só para a Europa, mas para a Ásia, África e principalmente para o nosso continente, para o continente da América. Então, vocês podem acompanhar a explicação de hoje com o livro de vocês, página 30. Aconselho que vocês façam marcações aí no livro, acompanhando a explicação, como também anotações sobre a explicação aí no caderno de vocês, tá? Então, vou estar utilizando o meu livro digital e vocês podem, então, irem acompanhando. Logo aqui na página 30 do nosso livro, né, quando ele inicia o capítulo, ele vai falar um pouco aí sobre o contexto histórico. As grandes navegações marítimas, gente, ela vai se dar naquele período de transição que a gente estava estudando no capítulo 1, da Idade Média para a Idade Moderna. Então, o que estava acontecendo nesse momento? O renascimento urbano e o renascimento comercial. Então, as atividades mercantis, as atividades comerciais, elas estavam aumentando de uma maneira muito grande. E começou a se ter uma necessidade de ampliar o mercado, né? Se ampliar o mercado consumidor, vai-se em busca cada vez mais de matéria-prima. Então, é nesse contexto que os europeus vão dar início à busca por rotas comerciais, né? Rotas marítimas. Essas rotas pudessem, dessa maneira, ampliar os seus negócios, ampliar suas atividades comerciais. Vale destacar que esses comerciantes europeus, eles estavam em busca, principalmente, das especiarias, né? O que eram aí essas especiarias? As especiarias eram condimentos como cravos, canela, pimenta, gengibre, noz moscada. Naquela época não tinha geladeira, então os europeus passaram a consumir, a se interessar, a cobiçar cada vez mais essas especiarias que vinham do Oriente, precisamente da Índia, lá na Ásia. Assim como também vinha do Oriente, algo que era muito cobiçado por eles, a seda chinesa, as pedras preciosas, tapetes, peças de artesanato que vinham do Oriente, que vinham da Índia, que vinham da China. Então, esses produtos eles entravam na Europa pelas cidades italianas, Gênova e Veneza, ali pelo mar Mediterrâneo. Então, essas cidades, elas controlavam o comércio no mar Mediterrâneo. Então, comerciantes portugueses, espanhóis, ingleses, se dirigiam a essas cidades italianas em busca desses produtos. E é claro que, como os comerciantes italianos controlavam ali a entrada desses produtos, eles cobravam muito caro. Então, isso fez com que os comerciantes portugueses, franceses, de outras nacionalidades, começassem, então, a buscar uma rota alternativa que os levassem para essas regiões na Ásia, para o comércio no Oriente, para que eles não precisassem mais passar pelas cidades italianas. Então, é com esse desejo que esses comerciantes, esses navegadores vão tentar buscar uma rota marítima que os levasse diretamente à fonte desses produtos. É com esse desejo, é com essa intenção, diante desse contexto do aumento do comércio, né, do renascimento comercial, do renascimento urbano, que a gente vai ter o início das grandes navegações marítimas. Então, olha o que diz aí no livro de vocês, na página 30, logo no último parágrafo. Olha aqui. Naquele momento, na segunda linha, tá? No segundo parágrafo. Naquele momento, os mercadores das cidades da Península Itálica
começaram a buscar novas rotas marítimas para se comunicar com os mercados no Mar do Norte. Eles passaram então a utilizar a rota do Mediterrâneo e do Atlântico. Então é nesse contexto que eles passam a explorar não só o Mar Mediterrâneo, mas o Oceano Atlântico. E vocês vão ver ao longo aí da nossa aula, né, no finalzinho aí do capítulo 2, que o Oceano Atlântico vai se tornar mais importante que o Mar Mediterrâneo. No ponto 1 da página 31, ele vai trazer um período de transição. Então, a expansão marítima vai se dar justamente nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, onde a gente vai ter uma série de mudanças, né, como o renascimento urbano, o renascimento comercial. E junto com esse renascimento urbano e comercial, a gente vai estar observando surgir aí uma nova classe social ligada ao burgo, ligada à cidade, que é a burguesia. Essa classe vai estar muito relacionada às atividades mercantis e ela vai se transformar num grupo social mais importante da Europa naquele momento, já que a atividade principal econômica vai se tornando o comércio. Então, a agricultura, o pastoreio, que era a atividade econômica principal do feudalismo, vai perdendo lugar para o comércio. E é nesse contexto que a burguesia vai ganhando cada vez mais destaque. Nesse período, como nós também estudamos no capítulo 1, os senhores feudais eles vão perdendo espaço, vão perdendo, tendo seu poder diminuído, aumentando aí o poder dos reis, né? E os reis vão receber o apoio da classe burguesa. A burguesia vai ser uma classe super importante para fortificar as monarquias nacionais. Junto com a burguesia, né, vem aí o comércio, vai ganhando cada vez mais força. Então, com o desenvolvimento, olha aí, do comércio, vai também aumentar a necessidade por metais preciosos. Esses metais, como ouro e prata, que eram utilizados como moeda para as atividades comerciais. Então, surge, além dessa necessidade de ir em busca de novas rotas comerciais, também surge a necessidade de ir em busca de metais preciosos para a produção de moedas, de terras para explorar, de terras para ocupar. Então, é com esse desejo de se ampliar o mercado, de ir em busca de metais preciosos, de ir em busca de terras para explorar, que os navegadores europeus vão dar início a essa busca por uma rota comercial marítima, tá? Ainda que na página 32, logo aqui, a Europa como centro do mundo. A gente vai observar que, até então, a Europa era um continente bem fechado, né? Onde a vida se dava dentro dos filhos. A partir do momento em que a gente vai ter o renascimento comercial, o renascimento urbano, a Europa, com as suas rotas comerciais, vai acabar se transformando no centro do mundo. Então, as principais rotas comerciais vão cruzar a Europa de norte a sul, vão dominar as rotas no Mediterrâneo e logo depois desse processo de expansão marítima, vão passar a dominar as rotas comerciais no mundo inteiro, tá? Então é nesse contexto que a Europa vai ganhando aí uma importância muito grande no comércio mundial. E outra coisa, a expansão marítima vai ajudar aí o homem europeu a mudar um pouco a sua mentalidade. Eles vão poder entender que a Terra era muito maior do que aquilo que eles conheciam. Eles vão passar a conhecer outras culturas, né? Vão passar a conhecer outras regiões, outros territórios e por aí vai, graças a essa expansão marítima. Logo aqui na página 33, ele de fato vai iniciar o conteúdo, né, sobre as grandes navegações. Um ponto importante, esse homem europeu que se lança ao mar, ele vai ter que vencer tanto os seus medos imaginários como os medos reais. Então, eles acreditavam que a terra era achatada, acreditavam que o alto mar era habitado por grandes monstros marinhos. Então, isso gerava muito medo, receio. Então, eles tiveram que vencer
esses seus receios para se lançar nessas viagens, né, nessas viagens de longa distância. Assim como os perigos reais, como as tormentas, o medo de encalhe, de naufrágio, as chuvas torrenciais, as doenças, a fome. Então, eles partiam aí para o desconhecido, né, com o intuito de descobrir rotas comerciais que os levassem diretamente à Índia, que os levassem diretamente às especiarias. Logo aí na página 34 e nas páginas seguintes, vocês podem ler um pouco sobre a Índia e a China, né? Essas duas regiões passam a ser cada vez mais cobiçadas pelos europeus, como eu falei no iniciozinho da aula, por conta aí das especiarias, dos objetos de luxo que existiam nessas regiões, né? Além da seda chinesa, a cerâmica produzida, os metais que passaram a ser explorados nessas regiões. Na página aqui 38, a gente já vai analisar o pioneirismo português. Por que Portugal vai ser o primeiro país, a primeira monarquia da Europa a dar início a essas viagens de longa distância? Uma série de fatores vai propiciar esse destaque a Portugal. Primeiro que a gente deve salientar que Portugal tinha uma posição geográfica bem privilegiada, um litoral bastante recortado, com bons portos naturais, que era banhado aí pelo Oceano Atlântico. Outro ponto importante é que os portugueses tinham domínio tanto de equipamentos como também de técnicas de navegação. Durante muito tempo o território de Portugal foi ocupado pelos árabes. E os árabes, eles tinham um grande conhecimento sobre localização e navegação. Então, eles levaram ali para a região o astrolábio, a bússola, o quadrante. Então, os portugueses tinham um grande conhecimento, né, por conta desse contato com os árabes, sobre técnicas de navegação. Só para vocês terem ideia, os portugueses criaram uma escola para formar navegadores, né, a escola de Sagres, justamente por conta dessa experiência que eles tinham em navegação. Outro ponto que vai dar aí uma certa vantagem aos portugueses é que eles tinham contato com textos antigos, relatos de viagem. Isso acabou contribuindo para que eles defendessem a ideia de que a Terra ela era esférica e não plana. Então eles tinham um grande conhecimento acumulado sobre rotas marítimas. Além de ter também uma burguesia bem enriquecida. A burguesia de Portugal tinha muitas condições financeiras para investir nessas viagens, né? Investir, então, nesses navios. São os portugueses que vão inventar a caravela, que vai ser super importante para a conquista dessas novas rotas. E também Portugal vai ser o primeiro estado unificado, vai ser a primeira monarquia a ser formada na Europa. Então, os gastos de navegação eram bancados em grande parte pelo Estado, pelo rei de Portugal, que estava interessado em conquistar mais terras, né, em busca de metais preciosos. Então, os reis, em especial o rei de Portugal, vai ser um grande incentivador dessas viagens, essas viagens de longa distância. E falando de formação da monarquia, no ponto 13, ele vai falar um pouco sobre como Portugal se transformou na primeira monarquia formada na Europa. E foi muito importante para esse processo a Guerra de Reconquista. Essa guerra foi aí a reconquista do território português, que até então estava sendo ocupado pelos árabes muçulmanos. Então, olha aí, as guerras de reconquista, como são chamadas, as lutas dos cristãos para expulsar os árabes muçulmanos da Península Ibérica, que ocuparam a região desde o século VIII. Então, a Guerra de Reconquista vai ser super importante para a formação de Portugal, assim como também da Espanha, tá? Então, vai ser a expulsão dos árabes da Península Ibérica, a reconquista desse território vai contribuir para a formação do Reino de Portugal. Então, olha o que diz aqui no terceiro parágrafo da página aí 39. Nessa época e no mesmo contexto das guerras contra os árabes, foi formado o Condado
portugalense, subordinado ao Reino de Leão. Em 1139, o condado conseguiu a sua independência, formando assim o Reino de Portugal, cujos primeiros monarcas pertenciam à dinastia de Borgonha. Mas, gente, aí eu queria destacar para vocês que somente aí na dinastia Aves é que os portugueses realmente vão se consolidar como grandes navegadores, né? Como grandes conquistadores, principalmente aí no governo de Dom João I, da dinastia Aves. Então, olha aí, o governo de Dom João, na página 40, tá? O governo de Dom João I distinguia-se dos seus antecessores pela centralização política, centralização do poder, já que ele vai passar a ser o rei, aquele que comanda o exército, que defende o território, né? Que vai ser um grande incentivador dessas viagens. E pela organização de um exército mantido com as riquezas obtidas por meio das atividades mercantis. Uma das principais características do reinado de Dom João foi o apoio constante aos novos empreendimentos mercantis. Por isso, a conquista de territórios e a busca de uma rota alternativa para as Índias eram alguns dos seus principais objetivos. Então, o rei português que vai dar aí um grande incentivo a essas viagens será o rei Dom João I. Ainda que no ponto 4, para a gente finalizar a nossa primeira aula sobre expansão marítima, eu quero destacar para vocês, olha aí, as navegações portuguesas. A partir do século XV, precisamente em 1415, os portugueses vão conquistar a região de Ceuta, um importante entreposto comercial na África, tá? Logo depois, vão conquistar os portugueses as ilhas no Oceano Atlântico, Madeira e Açores. Logo então, eles já vão começar a explorar e ocupar toda a costa africana, construindo aí na África feitorias e fortes militares, né, para proteger ali a terra, e os portugueses passam a ocupar esse território. Em 1488, a gente vale destacar a viagem do português Bartolomeu Dias. Ele vai ser o primeiro navegador a realmente contornar todo o litoral africano, chegando ao extremo sul da África, ao Cabo da Boa Esperança. Então, ele vai ser o primeiro português a sair de Lisboa e chegar no extremo sul da África. Logo depois, né, 10 anos depois, vem aí Vasco da Gama. Ele vai ser o primeiro navegador português a realmente concluir a viagem, a rota alternativa que ligava Lisboa às Índias, né, a região de Calicut, na Índia. Então, vai ser Vasco da Gama o primeiro navegador a completar toda essa viagem. 2 anos depois, em 1500, não conhecido aí da nossa história, Pedro Álvares de Cabral parte de Lisboa para a Índia. No meio do caminho, ele acaba reconhecendo as terras na América, que viria a se tornar o Brasil, para os portugueses. Então, essas vão ser as principais viagens aí no século XV, século XVI, comandada pelos portugueses. Então, os portugueses, como eu havia dito para vocês anteriormente, vão ser os primeiros a dar início a esse processo de expansão marítima. Então, só para a gente concluir aí na página 41. Dessa forma, já nos primeiros anos do século XVI, a cidade de Lisboa transformou-se em um dos mais importantes centros econômicos da Europa, e o Atlântico passou a ser a região de predomínio dos portugueses. E aí os portugueses acabam descobrindo uma nova rota para as Índias, né? Uma nova rota para a Ásia, que fugia das cidades, do controle das cidades italianas. Gente, para vocês, como atividade,
aí hoje, trabalhando com os documentos na página 42, onde vocês vão fazer uma leitura desse poema de Camões, Luís de Camões, do livro Os Lusíadas, onde ele fala um pouco sobre a viagem de Vasco da Gama às Índias, tá? Logo vocês vão fazer a leitura do poema. Aqui ao lado tem um glossário com algumas palavras, significado de algumas palavras que aparecem aí no texto. E aí vocês, após a leitura, vão responder a questão 1, 2, 3 e 4, tá? Somente até a questão 4. Na nossa próxima aula, a gente realiza a correção e continua aí com as navegações espanholas e as consequências da expansão marítima. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.